Se você colocar todas as atuações das seleções nesse início de Copa do Mundo, em que lugar estaria a seleção brasileira? A situação da seleção brasileira é tão ruim que até a exclusividade do 7-1 aplicado pela Alemanha, o Brasil perdeu. Bem lembrado. Nem bem isso lembrado. tem mais, né? 7-1. Eu torci muito para ser 8, ou 6, ou 7-2. Até isso perdeu, 7-1, né? Parecia proposital, Pois né? é. Eu vou dizer E tinha um maluco lá com a camisa do 7-1 do Brasil, ainda parece o campeonismo, o torcedor com a camisa tirando sarro, né? Quer dizer, 7-1 é eterno, não adianta. Embora tente esconder, né? O artífice do 7-1 é Luiz Felipe Scolari, que montou uma seleção horrorosa em 2014. Um time muito mal treinado, com bons jogadores e que foi o time que sofreu uma humilhação da história do esporte. O contexto ontem, gente, foi 7-1 aplicado pela Alemanha, em Curaçao. Aí você vê, o Brasil conseguiu chegar no nível de Curaçao em determinado momento da sua recente história em Copas do Mundo, que é péssima. É péssima. Tudo de ruim que está acontecendo tem um detalhe para mim, que é o grande diferencial. A esperada por muitas pessoas, por mim inclusive, defendido por mim muitas vezes, contratação de um técnico internacional, esse técnico da primeira prateleira e faz um trabalho horrível, fraquíssimo, muito ruim. Agora tem um remedinho que é o Haiti, que pode ser um remédio indigesto se o Brasil conseguir se embananar com o próprio Haiti, que é uma equipe muito modesta. Eu acho que ele teve uma ótima estreia. Eu gostei muito do desempenho do Neymar, nos momentos de pausa da hidratação, ali orientando, incentivando os companheiros. Acho que ele está muito, porque inclusive ele cumpriu muito bem o papel possível na Copa. Eu acho que ele deveria continuar por ali, dando a força, rapaziada, apoiando, mostrando essa suposta liderança que as pessoas falam. Acho que não precisa treinar, não precisa fazer nada. Só de ficar ali, aquele boné bacana da CBF ali, pode virar para trás se quiser, também tem problema. E ficar ali batendo papo com os caras, orientando e incentivando. Agora, tem esse paralelo com o Danilo, acho que tem um detalhe, né? Eu também acho que o Danilo, a fase de seleção já passou e tal. O Danilo, há pouco mais de 6 meses, fez uma grande atuação e um gol decisivo no jogo mais importante do nosso continente na temporada. Sabe, o Danilo ainda consegue jogar futebol, ainda consegue ser competitivo. Então, é muito diferente a situação do camisa 10, né? Que, repito, sem ironia, está muito bem ali, é o que ele pode fazer. Bom, tá aí uma prévia de como vai ser esse vídeo, um corte do posse de bola dessa segunda-feira. O Mauro César diz que o Neymar estreou bem, tá contribuindo da forma que mais lhe cabe, é ali no banco, dando as instruções, uma água aqui, outra ali. Mas enfim, aqui uma análise, um panorama de toda essa Copa até aqui e o que o Ancelotti pode fazer. Bora lá, os créditos, o link abaixo, mas eu lhe peço, se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho e deixa bastante like. Assenta o dedo, sem dó. Bora lá. Qual time impressionou mais até aqui? Alemanha, 7-1. Estados Unidos, 4-1. Holanda e Japão, por que são os dois juntos? Porque fizeram um jogão, foi 2-2, mas os dois foram bem. Ou foi o Marrocos? Bom, você esqueceu os dois... Ah, não pôs a Suécia, mas vem cá, Não, Suécia ganhou a Tunísia. não, você esqueceu as duas que fizeram o melhor jogo da Copa. Já tá... Que é Equador e não sei quem? Eu não sei quem. Equador e Costa do Costa do Marfim? Marfim não jogou nada, não. Tudo bem. Não, foi um bom jogo. Mas ó, mas entendam a coisa. A Alemanha, porque a Alemanha, 7-1. Estados Unidos, vamos dar 4-1. É uma enquete que o Maracutaia colocar em Japão... Holanda e Japão, Juntos. possíveis adversários do Brasil. E Marrocos que deu uma canseira no Brasil. Marrocos. Ah, por que o Marrocos e não o Equador e não sei o quê? Porque o Marrocos foi adversário do Brasil, para ter a comparação. Certo? Toda vez José que você Trajano, muito obrigado pelos Quando elogios. vocês precisam explicar, é que o negócio não tá bom. O povo tá Já comigo. teve alguma enquete que teve o E? Não, Holanda, nunca teve. E? Ele voltou da folga. Quem Ele sugeriu voltou por da... o E foi o Arnaldo. Eu? Ontem sim, Eu tem o print. sugeri Mas colocar- Ele tá tirando o corpo fora. tivemos ontem a Austrália 2, Turquia 0. A Turquia, todo mundo falando, porque a Turquia não é de nada, a Turquia tá perdendo todo mundo, Mas né? bombardeou. Não, de todo mundo não. Jogou uma vez e perdeu, calma. Mas O goleiro da Austrália foi o melhor em campo, mas, enfim, não fez nenhum gol. Alemanha 7, Curaçao 1 de propósito, nada vai me tirar isso da cabeça. Holanda 2, Japão 2, grande jogo. Costa do Marfim 1, Equador 0, bom jogo, muito bom. E Suécia 5, Tunísia 1. Rapaz. Hoje tem bons jogos, hein? Espanha contra Cabo Verde, Bélgica e Egito, Arábia Saudita e Uruguai, e o Irã, com todas as questões do Irã, aliás, um acordo de paz foi assinado finalmente, da guerra Irã-Estados Unidos, o Irã entra em campo contra a Nova Só um Zelândia. parênteses, um acordo de paz, mas Israel se recusa a retirar suas tropas do Líbano. Exatamente, Beleza. o que indica também um racha ali entre Trump e A Netanyahu. primeira favorita a estrear, né? Não estrearam os favorita a favoritos estrear, até agora. exatamente. A Espanha. Arnaldo, eu vou com você, hein? Fala. Que tem a ver com a enquete, tem a ver com tudo que a gente está debatendo aqui. A rodada de ontem teve a Alemanha goleando, a Suécia goleando, o bom jogo do Japão e Holanda, o bom jogo de Equador e Costa do Marfim. Isso deixa a estreia do Brasil pior? Deixa. É um pouco o destaque inicial do Trajano, enquanto ele falava aonde a gente coloca o Brasil, até agora nós tivemos metade das seleções no Mundial, né? Ainda falta metade. Onde estão os favoritos? Onde estão os 4 favoritos. Então, não estrearam ainda Espanha, França, Portugal e Argentina. Com metade das estreias, temos um problema, temos um grande problema. Porque o Trajano desafiou onde está o Brasil, né, nessas prateleiras dos estreantes, é difícil encaixar Você o Brasil. antigamente, o Mauro vai lembrar, do pau de sebo da Copa do Mundo. Ele está lá despencando. De sebo da Lembra do Copa. pau de sebo? Que alguns jornais publicavam? Porque o sábado, primeiro, a estreia do Brasil foi contra um adversário difícil. Marrocos, sim.
né? Eu acho que, tudo bem, colocar o Marrocos na enquete é bom, porque o Marrocos foi semifinalista da Copa. Existia uma grande expectativa sobre o Marrocos. E o sábado, o adversário do Brasil, Escócia, fraco, mesmo o jogo da madrugada, Austrália e Turquia, mas o domingo, Tironi, o domingo foi cruel. A gente falava aqui de manhã, no domingo, existia um vazio nas ruas, aquela ressaca, mas ressaca mesmo, de uma estreia não bem sucedida. E aí você vai, começa a almoçar, a Alemanha começa a jogar. Aí vai pro 7-1. Aí você vai, tal, dá aquela digestão e vai pro jogo do provável adversário do Brasil no mata-mata, Holanda e Japão. E a gente vê dois times completamente diferentes. Quando um tentou administrar o resultado, tomou o gol. E foi assim até o 2-2. Os dois com coisas interessantes. Menos o Memphis Depay, que tá mais para Neymar. E o Memphis Depay afundou a Holanda. Depois a gente fala sobre isso. Foi péssimo, péssimo. E aí, eu falo, satisfeito já, não, vamos ver um pouco da Costa do Marfim e Equador. Foi um jogaço, um jogaço. O Equador dominante no primeiro tempo e a Costa do Marfim no segundo tempo, espetacular. Com o treinador colocando um zagueiro a mais para ganhar o jogo, e ganhou o jogo, o Costa do Marfim. Inclusive com a atuação dos treinadores. O Mauro está falando da decepção com o Ancelotti. E aí, Suécia, a noiva dá uma olhadinha na madrugada. Suécia pode ser adversário do Brasil também, né? Porque está no grupo de Japão e Holanda. E a Suécia que classificou mal na repescagem, mas que recuperou seu principal jogador para a Copa, que é o Isaac, que é do Liverpool, teve uma fratura durante a temporada. Fez gol, né? Fez gol também. Meteu 5. Então temos um grande problema. Porque não é só... o Brasil não está só disputando a Copa com ele mesmo e com as suas referências históricas, com outros mundiais e tal. Ele está disputando a Copa com outras 47. E tem muita gente boa. E muita gente boa, bem preparada e, sobretudo, coletivamente mais bem preparada que a seleção brasileira. O trabalho do Ancelotti é recente. Mas vários outros treinadores têm trabalhos recentes, né? Já dá para constatar alguma coisa com metade da primeira rodada disputada. O Brasil tem um dos piores conjuntos da Copa do Mundo. Isso é deprimente. Um dos piores conjuntos coletivos da Copa do Mundo. É uma coisa assustadora. Assustadora vendo os outros. Vendo os outros, o vazio fica maior, né? E acho que nós teremos talvez a mesma sensação nessa segunda-feira quando começar a jogar a Espanha e assim por diante. Mauro, você também está impactado dessa maneira? Porque eu estava pensando em todos os jogos aqui, não teve nenhum jogo que você falou que, desde os de ontem pelo menos, tenha sido pior do ponto de vista de organização dos times do que o Brasil. Falando do quem venceu, vai. Sim, se você comparar o comportamento das equipes do nível assim, médio para cima, né? E o Brasil é pior que todos eles. Se você tratar Equador, Costa do Marfim, não são candidatos a título, são candidatos à classificação, a tentar avançar, jogaram mais. Japão já ganhou da Espanha e da Alemanha na Copa passada, eliminou a Alemanha. A derrota da Espanha para o Japão eliminou a Alemanha na fase de grupos, na Copa que passou. Então, o Japão já tem um histórico, mas não é um candidato a título. Esses times são, como coletivo, como times, na acepção da palavra, são melhores que o time do Brasil, isso é bem evidente. Mas, para mim, ainda a grande atuação é a dos Estados Unidos. Sempre lembrando que o Paraguai ganhou da Argentina, ganhou do Uruguai, ganhou do Brasil, foi buscar um 2-2 com a Colômbia, tomou 6 gols em 12 jogos com o Gustavo Alfaro e não viu a bola. Primeiro tempo, os Estados Unidos foi o jogo de maior imposição, na minha visão, sobre um adversário minimamente digamos, respeitável. Não era Curaçao, né? Exato, não era Curaçao nem era a Tunísia, muito frágil, muito ingênua, né? Ele tomou 5 gols no jogo, um foi anulado, 3 no primeiro tempo. Depois o Pochettino tira o Pulisic, aí você pega, o Pochettino está há mais tempo. Ele não teve Copa América, ele entrou 8 meses antes do Ancelotti, teve 2 datas FIFA a mais. É mais tempo? É mais tempo. Mas a diferença é muito grande. A diferença entre o que os americanos mostraram e o Brasil mostrou, ela não é proporcional ao pouco tempo a mais, porque 8 meses, não são 8 meses de trabalho, são 8 meses, você tem ali 1, 2, 3 datas FIFA a mais. Essa é a questão. 8 meses não é tanto tempo, porque você não está com os jogadores tanto tempo. E ele não trabalha com material humano brasileiro, e sim americano. Os jogadores brasileiros são melhores que os americanos, ou alguém discorda disso. Você pode ter um outro cara lá, melhor do que um brasileiro na posição. Mas, no geral, o Brasil tem jogadores melhores. E aí você vê um abismo do trabalho do técnico argentino com relação ao técnico italiano da seleção brasileira. O que me impressiona é isso. Se o Brasil, qual setor do campo que você pode falar, não, aqui o Brasil está bem, ou está bem encaminhado, ou falta um pequeno ajuste? Defesa, meio campo, ataque, nada. Nada, não tem nada. Gente, não tem rigorosamente nada. É decepcionante. Eu imaginava que ele fosse chegar nesse primeiro jogo com algum conteúdo. E aí você pensa, não, vai ajustando, vai melhorando, alguém ganha posição, o outro se impõe, e o time vai se ajustando. Mas não tem nada, não tem nada. Aí ele vai pedir união, ele vai pedir união, pede lá dentro. Pode pedir união à torcida, pode pedir união ao grupo que está lá dentro treinando. Com a gente não tem que ter união, o papel nosso não é ter união com ninguém, é a gente elogiar e criticar de acordo com as coisas que vão acontecendo. E até agora, para elogiar, não tem nada. Nada.
Mas eu tenho, assim, um fio de esperança, lembrando da Copa de 2022, né, que a Argentina começou balançando, perdeu da Arábia Saudita, né, parecia que ia ser uma Copa catastrófica, então dá para acertar o Brasil ao longo da Copa, né, uma coisa que é possível. Só que tem coisas que claramente não estão funcionando, assim, eu não sei se algum de vocês discorda, mas esse meio-campo... Então vai ser uma semana longa, que outras seleções vão jogar, as favoritas vão jogar. A semana vai ser bem longa. Mas daí tem um complicador pro próximo adversário, o Haiti caiu do céu. A comparação vai ser Alemanha e Curaçao. O Haiti está na Copa como o Curaçao está na Copa, certo? Então, o Casagrande falou isso logo depois do jogo. Não dá só para ganhar Exatamente. o Haiti, precisa ganhar e massacrar, jogando bem. Coisa que essa seleção nunca fez. Eu falei assim, se o Ancelotti tirar o Casemiro, será um atestado de óbito. Não para a seleção, mas para ele, Carlo Ancelotti. Por quê? Porque o Carlo Ancelotti, quando entrou na seleção brasileira, ele resgatou o Casemiro como símbolo do time dele. E se Casemiro e Bruno Guimarães não dá certo, ele errou tudo na preparação, porque o time dele foi formado em função de Casemiro e Bruno Guimarães. Eram os dois armadores da seleção, com 4 jogadores na frente. Então, a ideia dele até a estreia era Casemiro, Bruno Guimarães e 4 na frente. Contra Marrocos, ele acrescentou o Paquetá, mas ele não acrescentou o Paquetá como terceiro homem de meio de campo. Isso só foi visto durante 15 minutos da segunda etapa, quando o Brasil se organizou melhor. Fabinho, Bruno Guimarães, Paquetá. E o que me impressionou mesmo foi que a formação melhorzinha do Brasil, com um triângulo no meio, durou 15 minutos. 15 minutos do segundo tempo, ele tira o Paquetá, que enfim estava jogando bem. Mas eu queria jogar a bola para você, Mauro, no outro ponto. Se não tem uma armadilha aí também, que é o time vai lá, joga com o Haiti e ganha, fortalece as convicções colocadas até agora. As pessoas têm o direito de se enganar, né? Cada um, quem quer se iludir, que se iluda, né? É evidente que esse jogo não vai ser um termômetro para nada. Inclusive, eu vi muita gente elogiando o Haiti, vendo virtudes, porque a Escócia ganhou de 1-0. O pessoal não conhece a Escócia, né? A Escócia não ganha de ninguém, gente. A Escócia não ganhava desde a Copa de 90. Para eles, vencer um jogo de Copa do Mundo já era o máximo. Ganharam, comemoraram efusivamente. Por quê? Porque eles vão chegar na última rodada, de qualquer forma, com chance de classificação. Esse era o objetivo. Mais um empate, 4 pontos, eles têm chance de classificar em terceiro. A Escócia nunca passou da primeira fase de uma Copa do Mundo. Sempre eliminada na primeira fase. Muito tempo não disputava. Só está disputando porque houve um inchaço. Senão também não conseguiria a classificação. A Escócia não é uma referência para a seleção brasileira. Não é. O Haiti é um time fraco, é um time que o Brasil tem a obrigação de vencer e vencer bem. E vencer bem vai ser obrigação, não importa a escalação. Não é isso que vai mostrar se melhorou, se piorou. Não é uma referência razoável. O outro jogo contra a Escócia talvez sim, porque embora tenha uma série de limitações, tem lá os jogadores da Premier League, experientes, vai ter uma retranca, vai impor alguma dificuldade. Eu imagino que o Haiti vai tentar jogar contra o Brasil, como tentou jogar contra a Escócia. E se tentar jogar, vai sair para o jogo, vai tomar um coco. O Brasil vai ganhar, de repente vai ganhar até bem. E acho muito injustas as críticas ao Casemiro, porque eu acho que ele foi vítima de um sistema ruim. Ele foi abandonado no meio campo, ele ficou sobrecarregado. O lado direito quem fazia era o Bruno Guimarães, era o Paquetá, porque não tinha mais o Estevão, não tinha mais o Wesley. Não tinha ninguém para fazer o corredor. E Banhas, zagueiro na lateral. Também não foi bem. Então, o lado direito ali, eles já tinham que preencher. O Bruno Guimarães chegou a fazer jogadas por ali. Até no segundo tempo ele fez jogada por ali que o Rafinha não alcançou a bola. Então, acho que o Casemiro ficou muito isolado. Mas melhorou com o Fabinho. Aí o comportamento do Marrocos no segundo tempo é outro comportamento. O Marrocos no primeiro tempo foi um, no segundo foi outro. O adversário tem que ser olhado também, óbvio. O que ele impôs ao Brasil? O segundo tempo foi completamente diferente do time marroquino. O Paquetá foi jogar mais próximo do Bruno e do volante, né, no segundo tempo. E essa questão da proximidade ficou muito claro. O Marrocos tinha mais gente do meio campo e o Marrocos trocava passe, sempre tinha um jogador bem posicionado para trocar, para sair da pressão. Quando o Brasil tentava fazer pressão, porque nem pressão o Brasil não consegue fazer bem, e a seleção brasileira não tem isso. Então acho que assim, se elegeu o Casemiro, mas acho que qualquer volante naquela situação ali que ele estava no primeiro tempo teria dificuldade. Qualquer volante. E no segundo é um outro jogo. O Fabinho é outro jogo, é diferente. Se o Fabinho entrasse no primeiro tempo, acho que ele ia sofrer tanto quanto o Casemiro. E o Casemiro, se entrasse no segundo, talvez fosse elogiado como o Fabinho foi elogiado. Porque são cenários diferentes, gente. São dois jogos dentro de um só, totalmente diferentes. O time de Marrocos só foi finalizar no segundo tempo nos acréscimos. O time não atacou. Ele meio que pregou, acabou recuando. Talvez tenha sentido que no primeiro tempo teve a chance de ganhar o jogo e não fez o 2-0, tomou o gol de empate quando era melhor. E houve uma mudança de comportamento do adversário da seleção brasileira. Aí o Brasil até conseguiu criar alguma coisa, mas muito na intuição, né? Não tem jogada, não tem uma trama, não tem um conteúdo ali. E as trocas são muito tentativa e erro. Tudo tentativa e erro. Vai trocando sem muito critério. Eu concordo com o Arnaldo com relação ao técnico que parece estar um tanto quanto sem rumo. Uma coisa para deixar o Brasil mais um pouco preocupado, nas eliminatórias da Copa do Mundo da América Central,
Curaçao enfiou 5-1 no Haiti. No Haiti. Não, Haiti não, porque ele não joga no Haiti, né? Joga em casa, mas enfim, com o mando do Haiti. Se tantos jogadores que são bons jogadores estão num time atuando mal, quem é o grande responsável? É o treinador. É quem monta o time, gente. Porra, sabe? É quem monta o time. O time do Brasil não tem nenhum conteúdo. Assim, é um convite. Aliás, sobre o Endrick, eu tenho um pensamento que assim, isso pode ser uma armadilha para esse rapaz. Porque todo mundo espera que o Endrick entre em todos os jogos e resolva. Nenhum jogador na história do futebol jamais será capaz de resolver todos os jogos. Um dia ele vai falhar, um dia ele não vai corresponder. Se o Endrick entra, contra o Haiti não conta, contra a Escócia, um outro qualquer, e não faz os gols, não vai faltar o cafajeste que vai dizer que ele só faz gol amistoso. Vai ter o oportunista que vai... Ele é ótimo, ele é excelente. Mas a coisa vai virando de uma maneira que parece como se fosse mais um salvador da pátria. É muito ruim isso. Ele sabe? acabou poupado por tantas besteiras do Ancelotti no primeiro jogo, mas ao mesmo tempo cresceu a expectativa. O Ancelotti é tão bom de ambiente que quando ninguém jogou nada, né? Graças a quê? A ele. Ele sabe transformar um ambiente. Olha o ambiente que ficou a seleção. Assim, a questão que eu acho assim, é que cria-se uma expectativa maior em relação ao Endrick e qualquer coisa que não seja ele decidir no jogo não vai servir. Quando, na verdade, assim, o problema não é uma troca de um atacante, de um jogador. Circunstancialmente, ele pode fazer um gol. A bola do Bruno Guimarães, se é o Endrick, não o Rafinha, de repente ele consegue esticar mais a perna e faz o gol. E o Brasil poderia vencer o jogo. Como podia não ter sido. O gol do Vinícius Júnior foi isso, né? Ele pega uma bola e resolveu. A bola, então, assim, ele pode resolver. Eu sempre defendi a convocação dele, várias vezes falei isso. Até quando ele não era escalado, não é escalado. Eu falo, dane-se, que não é escalado. O problema do técnico do time dele que não escala. Ele é melhor do que esses caras todos. Ele sempre tinha que ser convocado, sempre defendia a convocação de Endrick. Mas eu acho que se criou uma fantasia, como se ele fosse o Superman, o Batman, o Homem-Aranha, sei lá, o cara que vai resolver tudo. Não é assim, gente. Aí se ele não resolver, aí vai ter gente que vai falar mal do garoto. O problema não é o Endrick, o problema não é o Rafinha, o problema chama-se Carlo Ancelotti, que faz um trabalho ruim. É isso. E se fosse o Dorival Júnior? As pessoas falam, se fosse o Dorival, você ia falar o quê? A mesma coisa. O que estão falando aqui agora. Eu não quero saber se ele é italiano, se ele veio do Real Madrid, quantas ligas ele fala, quanto ele ganha. Ele faz um trabalho ruim. Então ele tem que ser criticado. E a expectativa com relação a ele seria um trabalho minimamente razoável. O Brasil tem um técnico da chamada primeira prateleira que faz um trabalho igual ao de qualquer técnico mais ou menos aqui do futebol brasileiro. Não é diferente. Essa é uma realidade. Então ele tem que ser questionado e cobrado. E cabe a ele tirar coelhos da cartola e começar a montar um time para ontem. Senão ele vai ser criticado e o Brasil vai ser eliminado. Perfeito. E a gente precisa ser realista, né? O Neymar não vai estar bem na sexta-feira para ser uma esperança do Brasil num jogo de Copa do Mundo. Isso não vai acontecer. Ele é dúvida para o jogo e o cenário mais provável é que ele, mesmo indo para o jogo, não seja utilizado, não seja aproveitado, ou se for, seja aí por poucos minutos. Né? O Neymar nunca chegou a ter lampejos nem físicos do jogador que ele era, né, no Paris Saint-Germain, antes de ir para a Arábia Saudita. Sempre uma rotação bem mais baixa, muitas lesões, mesmo quando emendou uma sequência, tinha perdido aquela capacidade de explosão, no 1 contra 1, de desequilibrar partidas. Eu acho ele uma incógnita gigante. Eu acho que a capacidade do Neymar de ajudar dentro de campo, no nível que está essa Copa do Mundo, é super questionável. Eu, pessoalmente, não vejo ele conseguindo fazer isso. Eu acho que o Neymar que a gente viu, e viu bastante, né, 1 ano e meio, jogando pelo Santos, não tem a capacidade de ter esse impacto que se espera dele numa Copa do Mundo. Nessa Copa do Mundo, eu acho muito difícil para ele. Mas imaginando um cenário em que o Brasil tenha um primeiro tempo difícil contra o Haiti, o Ancelotti olha para o banco e fala, putz, preciso de alguém para resolver. Ele não vai olhar para o Neymar. Ele vai ter uma convocação de 26 jogadores, que na verdade foram 25, e que em última instância poderia ter sido 24 se o Wesley não tivesse machucado, porque ele não usaria o Danilo de jeito nenhum, como ele já mostrou. Acabou usando porque o Ibanez jogou tão mal e tomou amarelo que entrou como terceira opção ali, mas enfim. O Neymar, ele foi convocado como um meio do caminho ali pro Ancelotti fazer o ambiente ficar legal, viu, Trajano? Como você gosta de falar. Assim como o Danilo foi convocado para ser líder do grupo, para poder ajudar o Wesley. A Luísa até estava falando outro dia como os jogadores citam o Danilo como um professor aqui dentro. O Wesley, antes de ser cortado, disse, não, teve um determinado momento em que o Ancelotti mostrou um vídeo e quem veio me mostrar o que eu tinha que fazer era o Danilo. O Ancelotti pediu para o Danilo me falar o que eu tinha que mudar. O Ancelotti ele fez algumas concessões nessa convocação para deixar o grupo feliz, para deixar os líderes tranquilos, e aí na hora que ele olhar para campo não vai resolver. E o Neymar, gente, convenhamos, é o que eu falei, o Neymar ele já tá, a gente tá no dia 15, daqui 2 dias ele vai estar 1 mês sem treinar com bola em um campo.
Muito bem, Mauro. Aquela festa incrível que aconteceu lá na convocação, lá atrás. Neymar. Bom, Youtubers. está desaguando nisso que a gente está vendo agora. Eu acho que ele teve uma ótima estreia. Eu gostei muito do desempenho do Neymar, nos momentos de pausa da hidratação, ali orientando, incentivando os companheiros. Acho que ele está muito bem. Aliás, ele já está no banco, né? Ele está muito Ele tá bem. no banco. Acho que, inclusive, ele cobrindo muito bem o papel possível na Copa. Eu acho que ele deveria continuar por ali, dando a força à rapaziada, apoiando, tal, mostrando essa suposta liderança que as pessoas falam. Acho que não precisa treinar, não precisa fazer nada. Só de ficar ali, aquele boné bacana da CBF ali, pode virar para trás se quiser, também tem problema. E ficar ali batendo papo com os caras, orientando e incentivando. Agora, tem esse paralelo com o Danilo, acho que tem um detalhe, né? Eu também acho que o Danilo, a fase dele de seleção já passou e tal. O Danilo, há pouco mais de 6 meses, fez uma grande atuação e o gol decisivo no jogo mais importante do nosso continente Não dá nem na temporada. Sim, verdade. Sabe, o Danilo ainda consegue jogar futebol, ainda consegue ser competitivo. E vamos combinar Né? nesse jogo contra o Marrocos, diante de um desastre Não, ele entrou Tá longe corretamente. de ser dos corretamente. piores. Assim, eu também acho que a fase desse... Ele mesmo acho que acha isso, né? Ele deu uma entrevista e falou que ele projetava jogar Copas do Mundo, não essa, e sim até 2022. Ele é um reflexo também da carência e tudo mais, enfim, além da confiança do técnico. Mas ele consegue ser competitivo ainda, consegue jogar e foi super importante, tem pouco tempo no jogo mais relevante da temporada. Então, é muito diferente da situação do camisa 10, né? Que, repito, sem ironia, está muito bem ali, é o que ele pode fazer. É ficar lhe dando força para... Que o Brasil perdeu a artilharia em Copas para a Alemanha, também depois de 7-1, né? Exatamente, bom dado dele, é isso mesmo. A Alemanha parecia ser uma meta insuperável, essa do Brasil, né? Gols marcados. O Brasil é o em único que Copas. jogou todas as Copas, né? Pois é. Foi o único que jogou. A média da Alemanha é melhor. É melhor. Além de ser o número bruto ser maior também. A Alemanha tem 113 jogos, o Brasil 115 em Copas. Foi, como disse, lembrou o Mauro, o único que participou de todas as edições. A Alemanha tem 2 Copas a menos. Tem 239 gols marcados a Alemanha, o Brasil 238. 131 gols sofridos a Alemanha, 109 o Brasil. Então esses são os números. Então a Alemanha acaba de superar o Brasil em número de gols marcados. Sendo que o Brasil... Esse foi o posse de bola. Seleção brasileira. Quem dera, velho. Quem dera que um dia a gente fosse passar por isso. E tá passando uma escassez enorme. E dependendo do craque, o camisa 10, que hoje tá servindo bem, como o Mauro disse. Tá fazendo estreou ótimo. Fazendo boa sua função, que é no banco, dando orientação, entregando água aqui e ali. Ai. Imagina o que o Neymar faria naquele jogo entre Equador e Costa do Marfim. Ele é brasileiro, não encaixa ali sim na seleção. Mas imagina aquele jogo físico, cara. Uma média de 25 e 26 anos de idade cada um. Cara, ele não ia encontrar a bola. E quando ele pegasse, teria aquela do Júnior Baiano. Quebrando no meio. Ai. Eu fosse o Ancelotti. O Carlos Ancelotti, o técnico da seleção. Metia logo o Neymar contra o Haiti, contra a Escócia. A gente vê a real, o que o Neymar pode desenvolver e contribuir. Porque é só mais um ali, é só pra dizer, é uma jogada de marketing, vamos dizer assim. Mas vamos pensar pelo lado positivo, como se eu não me engano, foi o Arnaldo. Copa de 2022, a Argentina perdeu logo pra Arábia Saudita no primeiro jogo, na estreia, e foi campeão. Tem condição, o cara tem mérito, tá chegando agora, não conhecia todos os jogadores. Vamos ver como é que ele vai lidar nessa situação no decorrer da Copa. Agora, amigo, ele vai ter que mostrar serviço. Vamos ver o quanto ele é capaz, o nosso técnico. É o que mais ganha, lá em cima. Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixa seu like, é importante, compartilha, comenta, vamos aí interagir, deixa seu pitaco. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.